A paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer da vida de vocês ser uma bênção. Que daqui para frente, apesar de nós estarmos passando por esse momento difícil de coronavírus, de pandemia, onde o mundo todo está sofrendo, a nossa esperança não está nos médicos, muito embora Deus tenha capacitado os médicos para estar nessa linha de frente, fazendo essa obra que as pessoas comuns não têm condições de fazer, mas a nossa esperança está no Salvador, no Cristo de Deus, e baseado nesta esperança é que nós estamos aqui para cultuarmos ao Espírito Santo de Deus, para louvarmos a Ele, para entregarmos a Ele tudo aquilo que há de melhor dentro do nosso ser. Eu gostaria de convidar a você que está na sua casa, você que está cultuando conosco, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 30, no versículo de número 5, Salmos 30, versículo de número 5, Deus vai falar profundamente ao coração de vocês neste momento. Deus tem algo para vocês, e este algo é tão grande que a nossa mente não alcança. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Salmos 35 diz assim: pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos passando momentos de tribulação, momentos de lutas, momentos de ficarmos em casa, para que esta enfermidade não alcance o nosso lar. Só que o choro que dura uma noite, Deus já tem a alegria para a sua vida logo pela manhã, em nome de Jesus. Na sua casa, onde você estiver, eu peço que você se concentre em adorar a Deus junto com o nosso querido e amado irmão Alexandre, com estes louvores. Concentre-se e ofereça a Deus a melhor adoração que você tiver, em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, glória a Deus, que Deus seja louvado, engrandecido. Como disse o pastor Gilson, a cura não vem de homens, mas vem de Deus, que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo,
Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus sonhos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Aleluia, glória a Deus, dado ao nome daquele que reina e vive para todo sempre, em nome de Jesus. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim.
pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus, Senhor, não se opôs ser igual a Deus, Ele se esvaziou-se, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos de pé, porque Jesus vive. Se Jesus vive, a igreja vive. Só dobrarmos os nossos joelhos, orar ao Senhor, pelo nome que está acima de todo nome, pois por esse nome, através desse nome, pelo sacrifício de Jesus, todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Sabemos que em Cristo Jesus não há enfermidades, não há aflições. Em Jesus Cristo há a paz que excede todo entendimento humano. E Jesus disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nos ajude a melhorar, Senhor. Queremos mais de Ti. Tu és a verdade, o caminho, a vida. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar. Meu Pai, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero a glória de Deus, eu quero a glória do Pai. Eu quero a glória de Deus, eu quero a glória do Pai. Me perdoa quantas vezes eu te entristeci. Me perdoa, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me perdoa, Pai, quantas vezes eu te entristeci.
me perdoa. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais. Me ajude a melhorar, sozinho eu não sou capaz. Me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais. Me ajude a melhorar, sozinho não podemos chegar. Tu és a nossa rocha, meu Pai. O mundo insiste em me comprar, meu Pai, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero a glória de Deus, eu quero a glória do Pai, eu quero a glória de Deus, eu quero a glória do Pai. Me perdoa quantas vezes eu te entristeci. Me perdoa, Pai, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me perdoa quantas vezes eu te entristeci. Me perdoa, Pai, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Oh, me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais. Me ajude a melhorar, sozinho não sou capaz. Me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais. Me ajude a melhorar, sozinho eu não somos capazes. Vem Jesus sobre a terra, sobre essa nação. Derrama graça, misericórdia, Senhor. Sabemos que o Senhor luta ao nosso favor e trabalha para aqueles que no Senhor espera. Nos ajude a melhorar. Queremos ser como Jesus, andar como Jesus, respirar como Jesus. Queremos ser tomados pelo Teu Espírito Santo e viver todo dia, transformar de glória em glória. Nos ajude a melhorar, Pai. Precisamos ser transformados por Ti, Jesus. Vem, Espírito de vida, vem e transforma o nosso interior. Ajude a melhorar, sozinho não consigo mais. Me ajude a melhorar, sozinho eu não sou capaz. Me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais. Me ajude a melhorar, sozinho eu não sou capaz. Não somos capazes, não somos capazes de caminhar sem a Tua presença. Nos ajude a melhorar, Senhor. Ajude a melhorar, Espírito Santo. Ajude a melhorar. Queremos mais de Ti, Jesus.
Queremos mais, Senhor. A sua igreja precisa de Ti. Nos ajude a melhorar, Pai. Ajude a melhorar. Queremos ser transformados pelo Teu Espírito. Queremos ser transformados. Queremos andar na Tua presença. Faça dessa nação, Senhor, o que lhe apraz. Cristo vive. E porque Cristo vive, a igreja vive. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Toca, Senhor, toca em cada coração, Pai. Transforma de dentro para fora. Nos coloque, Pai, sempre no Teu caminho, caminho reto. Vem, Senhor, toca em nós. Toca, Espírito Santo. Transforma-nos à imagem de Jesus. Nos ajude a melhorar, Senhor. Queremos a cada dia mais servir, Te adorar em espírito e verdade. Toca, Espírito Santo, na Tua igreja. Toca na Tua igreja, Senhor. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não sou capaz. Somos Teu, Jesus. Nos ajude a melhorar, Senhor. Aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós. E mesmo o Senhor olhando para nós e não vendo nada, Pai, mesmo assim, por amor, por graça, o Senhor nos amou primeiro. Te amamos, Jesus, porque o Senhor nos ama. Te amamos, Senhor, porque assim o Senhor nos escolheu. O Senhor nos abraçou, nos tirou, Pai, nos remiu e nos trouxe pela graça, pelo amor de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, Jesus. Como eu amo Seu nome, tens um nome mais lindo, mais lindo. Qual
Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Canta, igreja. Esconda-me em ti. A igreja de Cristo, esconda no Senhor debaixo de tuas asas. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Não há nada que nos separa do amor de Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que tem feito. Obrigado, Jesus. Não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, Pai. Estamos agora diante da tua palavra. Usa, Pai, o teu filho, o teu servo. Toma, Pai, o controle, porque é a tua palavra. Revela a nós, Pai, aquilo que o Senhor tem guardado, reservado para a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, toma conta do interior, sobre ele e através dele, e faça, Pai, a tua santa vontade, que através da boca dele, Pai, venha sair do seu santo trono a palavra, para que possamos ser purificados e transformados, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Se por favor, se puder desligar o ventilador. Glória a Deus. Depois destes hinos, que nós somos levados a mais uma vez a presença de Deus nesses louvores. Glória a Deus, porque a igreja é maior do que o templo. O reino de Deus não é a igreja, como diz Elson Led, no seu livro A Teologia do Novo Testamento, que o reino de Deus não é a igreja, mas a igreja faz parte do reino de Deus. E glória a Deus que nos últimos dias estão levantando pessoas que entendem que a igreja é muito maior do que toda essa estrutura. E este Covid-19, esta doença, o coronavírus veio, claro que não veio por causa disso, mas ela veio e mostrou para nós que nós temos que adorar a Deus além das quatro paredes. Nós temos recebido
relatos de pessoas que têm feito os teus cultos em casa, com a sua família. É uma volta àquilo que se iniciou, é uma volta à igreja primitiva, de quando a igreja não tinha um lugar para cultuar, mas que eles cultuavam nas suas casas, cultuavam em cavernas, no deserto, onde eles tinham a oportunidade, como é feito hoje na China. E Deus tem levantado um grande exército para pelejar esta peleja. Se a recomendação sanitária for para nós permanecermos fechados, talvez, quem sabe, na próxima ministração, eu possa trazer um pouco a respeito da volta aos princípios bíblicos, que talvez não foi de maneira voluntária, mas de maneira obrigatória, que a igreja está tendo que voltar agora para esta adoração fora das quatro paredes do templo. Amém? Eu quero ler aqui com vocês, que está na sua casa, juntamente conosco. Eu quero ler com você aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 3, no versículo 14, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, o discípulo amado, que diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quero ler mais uma vez. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Glória a Deus, glória a Deus. Este texto que Deus colocou ao meu coração durante a semana, enquanto eu estava em um dos meus estudos, lendo a teologia do Novo Testamento, e Deus colocou esse texto ao meu coração, em oração e adoração a Deus. Deus confirmou que esta é uma palavra que de fato eu deveria trazer para este momento. O Evangelho de João não é um evangelho como os outros três evangelhos, de Marcos, de Lucas e de Mateus. Não, os três evangelhos que eu citei são conhecidos como evangelhos sinópticos, ou seja, evangelhos semelhantes, porque basicamente a mesma estrutura que tem em Mateus, tem também em Marcos e tem também em Lucas. Então eles são evangelhos sinóticos ou evangelhos semelhantes. A história diz que Mateus e Lucas, para escrever a respeito do seu evangelho, ele pegou o evangelho de Marcos como base, para que pudesse discorrer diante dos teus relatos. Eles pegaram o evangelho de Marcos e pegaram por base e escreveram os teus evangelhos, os sinóticos. Mateus, que fora escrito para os judeus. Por isso, no evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como um grande rei, um rei do reino de Deus. Todo reino tem um rei, e Mateus apresenta Jesus como este rei. No evangelho de Marcos, que foi escrito para os gentios, ou alguns dizem que fora escrito para os romanos, Jesus é apresentado como um servo. Lá é um lugar em que muitas vezes está escrito que o Filho do Homem, ou algumas vezes está escrito: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Porque os romanos estavam enjoados de pessoas ditadoras, como o seu imperador de sua época. Então eles queriam alguém que viesse para servir. O Evangelho de Marcos apresenta muitas características. O Evangelho de Marcos apresenta, por exemplo, muito verbos de ação, por exemplo, ir e foram, por causa que os romanos gostavam não de um negócio bem explicado, mas um negócio bem agitado. Então Marcos escreveu algo um pouco mais de ação. Sempre tem o verbo ir, muita ação no Evangelho de São Marcos. O Evangelho de Lucas, por sua vez, que é o terceiro Evangelho dos sinóticos, que foi escrito pelo Dr. Lucas, que era um médico que Paulo disse: Lucas, o médico amado.
Ele já é um evangelho que fora escrito para os sábios, e apresenta Jesus como um grande homem sábio, que ensina, que faz os teus ensinamentos por meio de muitas parábolas. O evangelho de Lucas é um compilado muito importante, que ao contrário de Apocalipse, que Apocalipse foi praticamente todo escrito por uma revelação do Senhor ao apóstolo João, onde Deus olhava, Jesus ia revelando a João, e João ia escrevendo, e depois Jesus dizia: escreve, João, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Lucas foi o contrário, não foi por revelações do Senhor, não. A Bíblia diz que Lucas, lá no primeiro capítulo do seu evangelho, ele já começa dizendo que eu estudei e pesquisei de maneira minuciosa, ou seja, eu estudei e pesquisei de maneira detalhada a história do nosso Salvador. Lucas, o único escritor não judeu a escrever algum livro na Bíblia, e com muito capricho ele escreveu tanto o evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, que a priori era apenas um livro, e depois eles resolveram separar este livro. João não é como nenhum destes três evangelhos. João não é como sinópticos. João não é como Mateus, como Marcos, como Lucas. João, se fosse hoje na linguagem dos jovens, João seria conhecido como o diferentão, aquele que quer escrever alguma coisa que ninguém escreveu. João, ele tinha tanta originalidade nos teus escritos, que 90% daquilo que está escrito em João não está escrito nos outros três evangelhos. Se Lucas, Mateus e Marcos focavam um determinado tipo de assunto, João não. João focava nos discursos de Jesus. Você pode ver que João, desde o começo, praticamente até o final, é um evangelho que tem muitos discursos de Jesus. João não tem a cura de um leproso. João não tem parábolas, não. João tem discursos de Cristo para com o povo. João tinha uma didática tanto quanto diferente dos demais. Por exemplo, Mateus, ele compilou o seu evangelho de uma maneira muito fácil de se entender. Por exemplo, se os outros evangelhos, o Sermão do Monte foi espalhado durante a Bíblia, em Mateus está no capítulo 5 até o capítulo 7, porque Mateus era organizado. João usou uma outra didática para ensinar as pessoas a respeito do seu evangelho, para ensinar aqueles para qual ele enviou este evangelho para que pudesse ser lido. João usava a didática seguinte: ele primeiro colocava um discurso, depois colocava um milagre, e algumas vezes ele fazia diferente. Primeiro ele colocava um milagre, depois ele colocava o discurso. Esta era a didática de João, ou essa era a didática de João. Por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo 15, João fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes também. Já no versículo 35 e no versículo 38 deste mesmo capítulo, Jesus está diante de algumas pessoas, e ele bate no seu peito e diz: eu sou o pão da vida. Observe a didática de João. Primeiro ele coloca que Jesus multiplicou os pães. Depois ele coloca Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Porque Jesus, apesar de eu falar que em João não tem parábolas, na verdade não sou eu quem estou falando, é o comentário de Hernandes Dias Lopes no seu livro. Ele diz, João utiliza os milagres de Jesus como uma espécie de parábola. Olha, vocês comeram este pão, vocês comeram esses pães, e provavelmente vocês voltará a ter fome, mas eu sou o pão da vida, e aquele que tem a mim nunca mais vai ter fome. Isso sou eu que estou dizendo. Jesus usava
Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 12, Jesus fez um discurso dizendo: eu sou a luz do mundo. Imagina Jesus diante de uma grande multidão, diante dos teus discípulos, diante de alguns religiosos, e Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. E já no versículo, e já um pouquinho mais à frente, Jesus pega um cego, ou um cego chega até Jesus, Jesus cospe no chão, faz um lodo com aquele lodo, com aquele barro que ele fez cuspindo, ele coloca nos olhos do cego, e o cego é curado. Ou seja, João pega aquele que disse: eu sou a luz do mundo, e depois coloca a cura de um cego de nascença. Ou seja, eu quero enfatizar, eu quero mostrar, não através de uma parábola, que são histórias de cotidianos para ilustrar uma verdade espiritual, não. Eu quero pegar de fato uma parábola de algo que de fato aconteceu, para ilustrar aquilo que Jesus era. Ou seja, este cego não via, encontrou-se com Cristo e agora ele vê. Ou seja, este povo tinha fome, encontrou-se com Cristo e a sua fome foi toda saciada. Esta era a didática de João. João, o apóstolo amado, aquele que, meu Deus, colocava a cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do seu coração. Ele usava uma espécie de antítese ou paradoxo, não sei bem a palavra. Ele usava muito luz e trevas, por exemplo, amor e ódio, vida e morte. Eu sou de cima, não sou de baixo. Os discursos de Jesus é usado muitas vezes por esse paradoxo, podemos chamar, por essas duas coisas contrárias, de vida, morte, luz e trevas, cima e embaixo. E você observa no Evangelho de João todo o discorrer dos discursos de Cristo, sempre usando esse paradoxo. O Evangelho de João, que João escreveu quando estava já no final da sua vida, quando era pastor na cidade de Éfeso, tem uma mensagem central nele, que você vê desde o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 21, e o último versículo, dizendo: Jesus é Deus. Mateus, Jesus é rei. Marcos, Jesus é servo. Lucas, Jesus é um sábio. João, Jesus é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é a mensagem de João, que Jesus não era um ser humano comum, Jesus não era um profeta, porque um profeta apenas recebia a palavra de Deus e anunciava as verdades. Não, Jesus era o Logos de Deus, a verdade, a palavra de Deus encarnada, foi aquele pelo qual tudo se fez, e sem ele nada do que se fez teria se feito ou se faria. John MacArthur, um pastor muito conhecido, um escritor de muitos livros, ele diz que o Evangelho de João, ele é tanto apologético quanto evangelístico. O que é apologia? É uma defesa, ele é tanto uma defesa quanto uma ação evangelística de João. Por exemplo, no capítulo 20 de João, no versículo 31, diz assim que: para que creiais que Jesus é o Cristo. Por que o Evangelho de João foi escrito? Capítulo 20, no versículo 31, diz que é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isso é uma defesa de que Jesus é o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida eterna. Por que foi escrito o Evangelho de João? Não só para defender que Jesus é o Filho de Deus, mas para aquele que crê tenhais a vida eterna. Ele é tanto apologético quanto evangelístico. Ele é tanto uma defesa de que Jesus é o Cristo, como ele já evangeliza aqueles que lerem este texto grego de João a respeito do seu Evangelho de Cristo. O verbo crer é o verbo que mais se tem
no Evangelho de João, 98 vezes João usa o verbo crer, ou a palavra crer, porque ele queria que aqueles que estavam recebendo o seu evangelho pudesse entender a mensagem central. Eu quero que vocês creiam que Jesus de fato não é apenas um judeu que se levantou e cresceu na cidade de Nazaré, não. Eu quero que vocês creiam que Jesus é o Cristo de Deus, o Filho do Eterno, que veio para o mundo para morrer e ressuscitar por causa dos teus pecados. Crer não era apenas um ato intelectual, de entender que Cristo veio dos céus para habitar entre os homens, não. Crer era você colocar a sua plena confiança em Cristo como seu Salvador. Era esta a mensagem de João. Você colocar todo aquilo que você tem em confiança em Cristo como seu Salvador. No capítulo 3 de João, o capítulo que nós lemos no início, capítulo 3, é um encontro muito interessante entre um fariseu muito conhecedor da palavra de Deus, mas com muitas dúvidas. Era um fariseu que entendia a respeito do Evangelho de Deus, ou entendia a respeito da lei de Deus, só que a sua compreensão, ele não conseguia entender como que tudo aquilo que ele aprendeu a respeito de Deus, parecia que tinha alguma coisa a ver com este homem que estava fazendo milagres e pregando a respeito do reino de Deus. Só que naquela época, se alguém que frequentava a sinagoga se encontrasse com Cristo, certamente os líderes religiosos o expulsariam da sinagoga. Então Nicodemos encontra Cristo de noite, no horário que ninguém está vendo. Nicodemos começa a dizer para Jesus: olha, ninguém faz essas coisas que o Senhor faz se o Senhor não tivesse vindo de Deus. Só que aquilo que eu acredito não está batendo com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu já preguei na última, tem no YouTube, a última pregação que nós fizemos. Eu preguei a respeito disso, de que como a expectativa dos judeus não era por um Cristo que vinha e dizia: eu tenho que morrer pelos pecados dos homens. Não. A expectativa daquele Cristo, daqueles judeus, eram um Cristo que viria e reinaria sobre toda a terra. Talvez essa seria uma das dúvidas de Nicodemos. Eu sei que o que o Senhor faz, Jesus, vem da parte de Deus. Só que o Cristo que nós estamos esperando é um Cristo que vai reinar sobre toda a terra, num trono aqui em Jerusalém. E o Senhor vem com esse discurso. Então não cabia na mente dele aquele Cristo que morreria pelos pecados dos homens. E ele encontra-se com Cristo, e Cristo olha para o seu interior e diz: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, espantado, diz: Senhor, então eu tenho que entrar novamente na barriga da minha mãe e voltar a ser uma criança e nascer de novo? Jesus diz: não, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer do Evangelho de Cristo. Você tem que nascer da água, ou seja, do Espírito Santo, da água dos batismos e do Espírito Santo. Você tem que crer que Jesus, que eu sou o Cristo, Filho de Deus. E assim, nascendo de novo, você encontrará de fato com Cristo, ou você encontrará de fato com Deus. Jesus começa a explanar a respeito dos mistérios do reino de Deus para aquele homem religioso, mas muito interessado no Evangelho de Cristo. Nicodemos foi um dos poucos religiosos que Cristo não chegou confrontando com força, não
Cristo olhou para Nicodemos e disse: certamente este homem tem de fato um interesse em mim e é genuíno. Então Cristo começou a explicar para ele. Em um dado momento da sua explanação, no capítulo 3, o versículo 14, versículo 15, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que todo aquele que olhar para ele, para Cristo, seria salvo. Na verdade, Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Isto era inconcebível para um judeu que esperava um Cristo que reinasse, não um Cristo que morresse, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Agora eu quero discorrer com vocês, eu quero conversar com vocês que está aí na sua casa, a respeito do que Jesus estava dizendo, quando ele disse que o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem, deveria ser levantado, como Moisés levantou aquela serpente no deserto. O que será que Jesus estava dizendo? Na verdade, Jesus estava remetendo a Números capítulo 21, versículo 4 até o versículo 9. Jesus estava dizendo a respeito de uma vez que o povo de Israel, quando ainda estava peregrinando no deserto, muito antes de chegar na terra prometida, eles olharam para Moisés e olharam para Deus. A Bíblia diz que eles murmuraram tanto contra Moisés como contra Deus. E eles murmurando, eles diziam que a comida que Deus dava para eles era uma comida muito ruim. De fato, Deus irou-se tanto com aquele povo, Deus ficou tão irado com aquele povo, que Deus enviou serpentes venenosas, e aquelas serpentes começaram a matar muitos murmuradores, e os murmuradores começaram a morrer, por causa das picadas destas serpentes. E aí, eles se arrependeram de murmurar contra Deus, clamaram ao Senhor e a Moisés, dizendo: Moisés, clama a Deus, Moisés, sabe por quê? Porque nós não queremos morrer nós todos. Clame a Deus, Moisés, para que essa serpente saia de nós, pare de matar os murmuradores. Aí Moisés clamou a Deus, Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, faça uma serpente de bronze, pendure ela no haste, deixe todo aquele que for picado por essas serpentes, olhará para aquela serpente que você fez de bronze e será curado. Números capítulo 21, versículo 4 até o versículo 9. É exatamente disso que Jesus estava falando. É interessante que eu já aprendo aqui, que os murmuradores nunca conseguirão chegar de fato aonde eles deveriam chegar, porque a tendência deles é sempre morrer no meio do caminho. Eu aprendo aqui que aqueles que vivem murmurando, certamente as serpentes da vida já têm os matado durante a sua peregrinação neste deserto. Se Jesus usou o Antigo Testamento para aplicar as verdades espirituais, eu também posso usar. Se nós estávamos no mundo, eu posso dizer que nós estávamos no Egito, nós estamos no deserto como o povo de Israel está no deserto, e um dia nós chegaremos à terra prometida, que é o dia que nós seremos semelhante a Cristo. Só que no deserto, os murmuradores morrem. No deserto, os murmuradores não duram para sempre. Sabe o que significa a palavra reclamar? A palavra reclamar significa você clamar novamente. Clamor seria algo que você faz com a sua alma. Exemplo, você está orando e dizendo: Deus, salva minha família. Isso é uma oração. Clamor seria mais ou menos assim: Deus, salva minha família, Deus. Isto seria um clamor. Reclamar é você gritar com a sua alma novamente. Então digamos que a pandemia está no mundo para destruir muitas pessoas, muitos morrerão.
por causa desta pandemia. Só que você, ao invés de dobrar os teus joelhos e dizer: Deus, sara esta nação, converta esta nação, ensina-nos aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos leve para a terra prometida. Não. Muitas pessoas reclamam porque o presidente disse que tem que ficar em casa. E aí eles reclamam: eu vou morrer de fome. Reclamam porque o presidente diz que tem que trabalhar, mas eu vou morrer de doença. Semelhante ao povo que estava no deserto. Reclamar é você gritar com a sua alma novamente o problema. Existem pessoas, isso eu quero que você grave no seu coração. Eu faço muitos atendimentos pastorais. Existem pessoas que morreu um familiar seu, ele tira uma foto do seu ente querido morto, ele filma a pessoa tudo, de repente toda machucada de uma doença, ou machucada de um acidente, machucada seja lá do que for, e ele fica vendo e revendo aquilo ali o tempo todo, e reclamando de que Deus não fez aquilo que na cabeça ou na concepção dela Deus deveria ter feito. Ou seja, sofreu quando aconteceu, sofre de novo. Pessoas que reclamam do seu patrão, ou seja, começa a clamar para que o seu patrão continue sendo ruim. Pessoas que reclamam do governo, ou seja, clama novamente para que o governo continue ruim, se é que as pessoas julgam como ele esteja ruim. Casamentos destruídos. Em vez da pessoa orar e pedir: Deus me dê um casamento estruturado, não, começa a clamar e reclamar e clamar e reclamar por um casamento que está destruído, e buscando novamente a destruição e clamando com as forças da sua alma para que o seu casamento continue destruído. Está repreendido em nome de Jesus. Estes murmuradores, Deus enviou serpentes para matá-las no deserto, mas em nome de Jesus, aquele que olhar para aquela serpente de bronze será salvo. E Jesus disse: assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, e aqueles que olhavam para aquela serpente eram salvos, o Filho do Homem há de ser levantado na cruz do Calvário, e aqueles que olharem para o Filho do Homem, aqueles que olharem para a minha cruz do Calvário, será novamente salvo. Fite o olho em mim, e a salvação alcançará a sua casa. Glória a Deus, glória a Deus. O meu desejo não é de chorar, o meu desejo é de rir. Sabe por quê? Não porque o mundo está calamitoso, mas porque eu sei que eu tenho um Deus poderoso que eu posso fitar os olhos e nunca morrerei, porque o Senhor que guarda Israel também guarda a minha vida. Aleluia. Porque eu sei que o Senhor que guarda todo o planeta Terra e as galáxias, guarda o meu coração e guarda a minha vida. Números 21, versículo 1 até o versículo 3, sabe o que diz? Sabe o que diz? A respeito de uma guerra entre Israel e uma outra nação. Quando eles saíram desta guerra, eles reclamaram da comida. Eles olharam a comida horrível, como diz a Bíblia na linguagem de hoje, que eles reclamavam que a comida estava horrível. E eles diziam: esta comida horrível, eu quero novamente clamar por uma comida horrível. Eles saíram da guerra e depois estavam comendo aquilo que eles não gostariam de comer. Na verdade, meus amados, a vida é uma guerra constante. A vida é uma luta constante. Você sai de uma guerra e depois já está com uma situação tanto quanto complicada novamente. Na cabeça de muitas pessoas, talvez na sua, sabe o que está dizendo? Esta pandemia vai passar e nós vamos viver na bonança novamente. Só que em 2009, quando eu me casei, eu lembro bem disso, existia uma gripe muito forte chamada H1N1, que chamavam gripe suína, a gripe do porco. Não poderiam reunir pessoas naquele momento.
E naquele momento todos pensavam: quando acabar esta gripe suína, nós novamente teremos então uma abundância de vida. Aí depois veio a dengue, depois veio a zika, depois veio a chikungunya, e a humanidade sai de uma luta e já entra em outra luta novamente. A vida do ser humano, ela é feita de muitas guerras, de muitas lutas, e a promessa de Jesus foi essa: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um dia Davi, para defender uma das suas ovelhas, ele matou um urso. Depois, para defender novamente as suas ovelhas, ele matou um leão. Ele disse: destruiu um urso, destruiu um leão, depois destruiu um gigante. E pensou: talvez, se fosse nós, pensaríamos: eu nunca passarei batalhas piores do que urso, leão e gigante. Só que depois, na sua vida, ele teve que encarar o exército inteiro de Saul tentando matá-lo por onde quer que ele fosse. A vida é feita de batalhas e batalhas. Depois, eu não sou um profeta do caos, eu não estou aqui para profetizar que o mundo, que daqui um dia vai vir uma doença muito pior, não, mas eu sei que vai vir, porque a nossa vida é feita de muitas batalhas. Daqui uns dias, daqui a alguns anos, vem uma gripe ainda pior do que essa do Covid-19. Daqui outro ano vem uma pior, e o mundo vai se preparando para a vinda do anticristo. Mas tem bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Tem bom ânimo porque Ele já venceu por nós. Ele morreu na cruz pelas nossas vidas, aleluia. No capítulo 3 de João, no versículo 14, 15, Jesus disse: todo aquele que olhar para mim será salvo, como na época de Moisés, em que aqueles que olhavam para a serpente eram salvos. Meus queridos irmãos, a palavra levantar, importa que o Filho do Homem seja levantado, como a serpente de bronze que Moisés fez. A palavra levantar no grego, em que o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico, a palavra levantar é ripsosen. Sabe o que significa ripsosen? Claro que você sabe, levantar. Essa palavra, ela é escrita em João capítulo 8, versículo 28, João capítulo 12, versículo 32 e alguns outros versículos. Em apenas duas situações ela foi escrita. Levantar, em grego ripsosen. Duas situações. Primeira, quando Jesus dizia: importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, importa que o Filho do Homem vá para a cruz. No capítulo 8, versículo 28 e 12 e 32, falava a respeito da cruz. E os outros versículos dizia a hora que o Filho do Homem seria levantado para a sua glória, depois de ressuscitado, depois de ressurreto. Sabe o que Deus está dizendo para você neste momento? Que não existe levantamento, você não conseguirá ser levantado para a glória sem antes ser levantado para a cruz. O mesmo caminho que te levará para a glória é o mesmo caminho que te levará para a cruz. Este é o tempo de nós entendermos que importa que por muitas tribulações nós alcancemos o reino de Deus, como foi dito na Bíblia Sagrada. Por muitas tribulações nós alcançamos o reino de Deus. Nós seremos levantados com Cristo e seremos glorificados com Cristo. Paulo disse isso. Estamos na cruz, estaremos com Ele em glória. Esta pandemia veio para colocar todo mundo numa cruz, mas também o mesmo Deus que enviou Cristo para a cruz será o mesmo Deus que o enviou para a sua glória. Sabe qual é a única solução para a humanidade? Eu sei que você sabe, porque você está prestando atenção nesta pregação. É você olhar para aquele que foi levantado na cruz. Todo homem tem que olhar, como Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Todo homem tem que olhar para este Cristo Jesus, se quiser ser salvo.
Mas pastor, o Senhor está nos dizendo que se eu pegar o coronavírus e eu olhar para a cruz, eu serei curado? Não, eu estou dizendo que se você pegar o vírus do pecado, como a humanidade tem, e você olhar para a cruz, você será salvo, liberto e cheio do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus Pai. A mensagem central de hoje que eu quero entregar para você: o mesmo Deus que te manda para a cruz, te manda para a glória. Se você quer ser salvo, olhe para a cruz e será salvo você e também a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na onde você está, fecha os teus olhos comigo. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus. Pedro, quando o Senhor estava vindo sobre o mar, Pedro disse: deixe-me ir ter contigo, permita-me ir ter contigo. E Pedro foi até a tua presença. E quando Pedro estava fitado com os olhos no Senhor, ele estava firme, pisando nas águas como se estivesse pisando numa rocha. Mas a Bíblia diz que quando Pedro olhou os barulhos dos ventos batendo, a sua fé parece que diminuiu e ele começou a afundar, dizendo: mestre, ajuda-me. Espírito Santo de Deus, eu não quero olhar para esta pandemia, eu não quero olhar para o coronavírus, não quero olhar para o Covid-19, não. Eu quero olhar fito nos teus olhos, eu quero olhar firme para a sua cruz, o autor e o consumador da fé, porque sendo assim eu não serei abalado nas minhas convicções, na minha fé que o Senhor é Deus. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo e muitas que vão nos assistir ainda no futuro. Só que eu peço para o Senhor neste momento, que o Senhor afirme, que o Senhor nos dê firmeza em nossa fé, para olharmos fitos nos olhos daquele que morreu e ressuscitou e nos salvou. Espírito Santo de Deus, não permita que, ainda que as altas ondas do mar venham sobre a nossa vida, nós olhemos para ela. Não, queremos olhar para o Senhor, queremos olhar para o Senhor, queremos olhar para o Senhor, porque bem entendemos que Tu és o Cristo de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei do reino em que nós servimos, o nosso Rei. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar um hino em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cobre-me com tuas mãos. Esta é uma palavra de Cristo para a sua vida hoje. Com poder, vem me esconder, Senhor. Descansarei. Presta atenção naquilo que está sendo cantado. É uma profecia para a sua vida. Descanse no Senhor, porque você sabe que Ele é Deus. Descanse o seu coração em Cristo Jesus, porque Ele é o seu Deus. Não é o coronavírus que vai determinar se a comida vai faltar na sua casa. Não é a economia que vai determinar se vai faltar comida na sua casa. Não é a enfermidade que vai determinar se os teus filhos vão morrer, não. O que determina a vida e a morte e aquilo que acontecerá é aquele que é soberano sobre todas as galáxias, é soberano sobre a sua vida. Descanse o seu coração, porque Ele é Cristo. Descansarei, porque eu sei que Tu és Deus. Descansarei, porque eu sei que Tu és Deus. Seguro
segurar em ti. Sabes bem, Glória a Deus, glória a Deus, que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Pai, em nome de Jesus, cada vida que esteve com o seu coração, que está ainda com o seu coração aberto, Pai, eu peço agora que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida deles. Eu peço agora que a presença do Senhor seja derramada de uma maneira sobrenatural sobre a vida de cada um que está ouvindo a nós neste momento. Eu peço que em nome de Jesus a presença do Senhor inunde esta família. A tua palavra diz que nenhum mal chegará à tua tenda e nem praga alguma chegará, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Profetizamos que sobre a tenda dos teus filhos que está diante do Senhor, nenhum mal chegará, Senhor. Somente o teu amor e as tuas infinitas misericórdias. Aonde você está agora? Na sua casa, no seu serviço, com um fone de ouvido ou alguma coisa assim, faz assim com as mãos que eu quero impetrar uma bênção sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as insondáveis consolações do Espírito Santo esteja hoje e eternamente sobre a sua vida. E aí na sua casa mesmo, com seu coração aberto, você diz amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te encha do Espírito Santo. Que ricas bênçãos espirituais desçam sobre você. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus.